sei que você tá louco pra sair criando no After Effects, mas antes de voar, a gente precisa aprender a cair. Não fez muito sentido, mas fica até o final do vídeo, você vai entender o porquê dessa metáfora, tá bom? Tudo no seu tempo, e no tempo de hoje a gente vai aprender 3 dos 12 princípios básicos da animação com os quais os seus projetos vão ficar fisicamente mais precisos. Olá, me chamo Julian, sou videomaker e motion designer e hoje serei o seu guia neste incrível tutorial de After Effects. E o primeiro princípio do dia é antecipação. Vamos dar uma olhadinha como é que ele funciona no After Effects? É isso, gente. Por mais que a gente esteja lidando com o mundo da fantasia, né, que é o mundo da animação, nosso cérebro ainda precisa de âncoras reais, né? A primeira dessas âncoras é o conceito de antecipação. Então eu vim aqui no After Effects, criei uma timeline e eu criei uma animação bem simples aqui de uma bolinha, tá? Preto no branco. Então ela tá pulando. E claro, quando a gente olha isso, a gente sabe na hora que tem alguma coisa de errado, certo? O que está faltando aqui? Está faltando simplesmente a antecipação. O que quer dizer? Quer dizer que qualquer movimento, seja ele saindo da inércia, seja ele acelerando, ou seja ele parando, gera uma leve deformação tanto no objeto, mas também gera uma deformação no tempo. Essa deformação no tempo a gente chama de antecipação. Então é você criar, né, uma espera que leva ao movimento, uma aceleração, né, e uma queda que vai desacelerar o nosso objeto. Então, como a gente cria isso no After Effects? Você vai simplesmente selecionar todos os seus keyframes e apertar o F9, né, se você quiser no teclado. Então ele vai tanto aliviar, né, o Easy In, tanto na entrada quanto na saída. Então se a gente só aperta o F9 e deixa o padrão do After Effects fazer a animação por você, a gente fica assim, ó. Já deu uma leve melhorada, certo? Então para a gente chegar no resultado final mais adequado, a gente tem que ir modificando esses keyframes manualmente, tá? E da maneira que você achar melhor. Uma coisa que é legal também dos keyframes aqui do After Effects, você pode selecionar todos, que nem aqui nessa primeira, e depois você vai no editor de gráfico, e aí depois você consegue selecionar todo, e aí depois ele vai modificar todas as entradas e saídas ao mesmo tempo. Aí depois você só seleciona um, que você quer deixar um pouco mais, né, vamos dizer, devagar. Prontinho. Ficou legal, né? O nosso movimento está fisicamente mais adequado no lance da antecipação, mas tá faltando mais alguma coisa, né? Que seria esse lance dessa bola, né? Dessa geometria, ela se modificar ao decorrer desse movimento, né? Porque nenhum objeto no espaço real fica da mesma maneira quando ele está em movimento. Então, o segundo princípio básico do dia é o que a gente chama de deformação. A deformação, ou squash and stretch, no linguajar, né, do motion em inglês, é basicamente você deformar, né, o seu objeto de acordo com a velocidade, de acordo com o seu peso no espaço-tempo. Então aqui a gente tem uma bola que já está pingando, vamos dizer, de maneira fisicamente correta, mas ela não está se deformando de maneira correta. Então a gente vai deformar ela. E para isso a gente vai usar um pequeno plugin, que é o Squash and Stretch, certo? A gente vai deixar o link para você baixar ele aqui na descrição, ok? Ele é muito rápido de instalar e ele é muito fácil de usar também, como vocês vão ver agora. Então você colocou aqui, aplicou o efeito Squash and Stretch na sua bola, ele vai aparecer aqui embaixo e a única coisa que você tem que mudar é esse squash, certo? O resto ele vai aplicar automaticamente. Então, numa saída de movimento, a nossa bolinha, claro, ela vai se deformar no eixo X, né? Ela vai dar uma amassada. Então vamos lá criar o primeiro keyframe. Vamos criar mais um aqui, 0, e aí vamos fazer com que ele se deforma antes de pular. Então, dá uma deformadinha aqui com o squash. Mas tem alguma coisa errada com o nosso centro de gravidade, então a gente tem que mudar o nosso centro de âncora, né? Pra gente entender. Isso, exatamente. Então, cuidado justamente quando você está modificando uma geometria, também onde está a âncora dessa geometria, né? Onde está o ponto base de deformação. Então, dá uma ajeitadinha aqui no Anchor Offset e aí depois parte pro abraço aqui com o Squash. Então, eu vou aqui dar uma acelerada no nosso tutorial só para criar essas deformações tanto na saída quanto na entrada desses pulos e até chegar ao movimento mais adequado. Pronto. Então é isso, gente. A gente dá uma mexida nos keyframes, né? Vai ajeitando mesmo no olho, ali no feeling. Confia no seu cérebro, que ele conhece inconscientemente as leis da física, né? E aí, com a aplicação da deformação, a gente chegou a esse resultado aqui. Muito melhor do que
se a gente não tivesse o Scratch and Stretch, certo? Olha a diferença de antes e olha a diferença do depois. É isso, gente. A gente aplicou as nossas duas primeiras leis da animação. Vamos para a terceira? Mas antes disso, se você estiver gostando desse vídeo, não esquece de deixar um comentário, dar um like e se inscrever no canal. Fechou? Vamos voltar para a terceira? A terceira lei da animação, ela não é bem relacionada à física, ela é mais relacionada, vamos dizer, ao conforto visual. A gente chama de cenarização. Vamos dar uma olhadinha? Cenarização não é nada mais do que você criar uma coerência entre os elementos visuais do seu projeto para que, o seu olho não canse ao decorrer da visualização do seu vídeo, da sua animação. O que isso quer dizer? Vamos dizer que a gente quer adicionar um texto aqui. Então, por exemplo, eu vou adicionar um jump aqui em cima e um down aqui embaixo. Só que eles vão aparecer de maneira coerente, ou seja, eles vão aparecer de acordo com o movimento da nossa bola. Então, como é que ele ficou? Pronto, então são textos que aparecem respeitando o seu olhar. Então, o olhar, ele está na bola, claro, que é o nosso ator principal da animação. Então, quando ela está lá em cima, o texto aparece. E quando ela desce, o down aparece. Então, você estava seguindo a bola e o texto apareceu. Isso parece óbvio, Mas, por exemplo, se eu colocar aqui o jump aparecendo lá na esquerda e o down aparecendo, não sei, lá embaixo à direita, na hora que estiver caindo aqui, Então, por exemplo, vamos dar um play agora? Olha lá, seu olho já foi para a esquerda e o seu olho agora foi para baixo, ele não consegue acompanhar, os elementos da sua animação. Então, a cenarização, ela é basicamente você criar uma linearidade visual entre os elementos da sua animação. Ou seja, para o viewer, para a pessoa que está assistindo ao seu projeto, ela não ficar cansada e também ela não parar de assistir o que você fez com tanto amor, com tanto carinho, Não seja por um erro de geometria, vamos dizer assim. Então, antes a gente tinha isso aqui, uma confusão visual, e aí depois a gente simplesmente dá uma alinhada, vamos dizer, nos elementos. Então, vamos trazer de volta aqui o jump para trás da bolinha, assim ele aparece quando ela está lá em cima. E pronto, o seu olho acompanhou a bolinha, os textos apareceram de acordo com a animação da bolinha, ninguém está cansado, está todo mundo feliz, está todo mundo assistindo até o final. Fechou? Isso é a cenarização. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo e quer aprender os outros 9 princípios básicos de animação, a Escola Pan-Americana tem um curso 100% online de fundamentos da animação. A gente vai deixar o link aqui na descrição, dá uma olhadinha se te interessar. E não esqueça de se inscrever no canal da Pan-Americana para mais vídeos como esse, ou seja, para mais tutoriais de After Effects. Te vejo no próximo vídeo, certo? Tchau!